A paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. O nosso desejo é que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através da TV no canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDP Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite já o início do programa e compartilhe os nossos links com os seus amigos e familiares. Aproveitamos e convidamos você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo 18 e o versículo 1. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar com o texto que estará aparecendo aí na sua tela. São Lucas, capítulo 18, versículo 1, nos diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. No programa de hoje contamos com a presença do evangelista Paulo Fernando e do presbítero Gilmar Luiz. Pastor Paulo, é um prazer tê-lo conosco hoje aqui no programa Intercessão, né? Amém, pastor. Tempo que o senhor não vinha. Alegria nossa, Pai do Senhor. Amém. É sempre bom estar aqui compartilhando da palavra de Deus e essa riqueza de programa Intercessão, mais uma vez adorando a Deus, trabalhando a palavra, né, para nossas vidas e todos que acompanham esse lindo programa. Bom, né? E hoje também estamos com o presbítero Gilmar Luiz, que bênção, né? Pai do Senhor, homem de Deus. Pai do Senhor, pastor. Um prazer tê-lo conosco aqui. O prazer é todo meu, pastor. É uma honra estar aqui nesta tarde para junto a gente adorar o Senhor. Que bom, né? Graças a Deus. Antes de a gente estar conversando, comentando alguma coisa no assunto que vamos tratar, nós vamos pedir ao evangelista Paulo para dar início com uma oração. Vamos orar então, pastor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te louvamos, damos-te graça por esse momento feliz em que estamos neste programa, Senhor, Intercessão, para interceder, Senhor, pela tua igreja, pelo nosso pastor, por todas as vidas, Senhor, que a compõem. Pai bendito, pedimos a tua graça, Senhor, sobre este momento, sobre a tua palavra, Senhor, sobre este diálogo que teremos em forma de intercessão, Senhor. Estende tuas mãos, Senhor, sobre toda a tua igreja, aqueles que estão enfermos, Senhor, os que estão entrando agora, Senhor, em sala de cirurgia, os que já fizeram e estão em recuperação. Pedimos que tu venha e intervenha, Senhor, sobre a vida de cada um deles, dando vitória, Senhor, fazendo com que tenham saúde e sejam abençoados, Senhor, pelo poder da oração. Permanece com a tua mão estendida sobre toda esta programação, glorifica teu nome, Senhor, no meio de cada um de nós. É o que te pedimos, bendito e eterno Deus, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje estaremos falando sobre a perseverança na oração. Portanto, já gostaria de perguntar ao evangelista Paulo e, na sequência, né, o presbítero Gilmar Luiz, o que é perseverança? Perseverança, pastor, o dicionário, não é, dos Incub dizendo que perseverar é aquele que tem persistência em algo ou em busca de algo, não é? A Bíblia nos ensina, quando fala de palavra de perseverança, sobre orar sem cessar. Então, de uma forma generalizada, quando a gente fala de perseverança, a gente pode dizer que é buscar a Deus uma grande solução até encontrá-la. É buscar em oração, buscar com insistência, com persistência, até encontrar a solução. Perseverar é isso, é confiar na primeira oração que nós fazemos e confiar que Deus vai responder. Então, quando nós perseveramos, nós estamos buscando algo de Deus ou daquele que pode responder às nossas petições. Que bênção, pastor. Perseverança é também uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante da dificuldade, como o senhor acabou de citar aí agora. Ou seja, perseverar é conquistar seus objetivos, é manter-se firme no seu propósito. É justamente o que a mulher fez nessa parábola do juiz iníquo. Perseverar é realmente persistir, não desistir, não abrir mão do seu propósito.
É interessante, né? Essa expressão, né? É não abrir mão do seu propósito. Então, a perseverança ela é importante em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas, né? Olhando de um modo geral, a gente vê que não somente se tratando da oração, mas no sentido geral, a gente vê que aqueles que realmente podem ter uma história para contar são aqueles que perseveram em alcançar os seus objetivos, né? Seja na vida profissional, seja na vida familiar, né? Seja no trabalho, seja nos estudos, né? Porque um aluno que persevera em conquistar, ele tem um objetivo de cursar uma faculdade, terminar um curso e tal, e ele persevera, seja alguém que tenta escalar uma montanha, né? Se ele desiste no começo, a perseverança ela é realmente muito importante em todas as áreas da nossa vida, né? Principalmente no que diz respeito à oração, né? Quando o senhor fala disso, a gente se anima por quê? Não é? Hoje, pastor, nós vivemos um tempo de justamente descredibilizar a fé, a perseverança, porque perseverar em qualquer ato de nossas vidas é um ato de fé, de confiar que nós podemos vencer, que nós podemos conquistar algo, não é? E quando a gente fala disto, nós lembramos que não podemos deixar de confiar, que temos capacidade de vencer, que temos capacidade de alcançar. O senhor falou muito bem sobre isso, né? Obstáculos que sobrevêm em nossas vidas para que a gente possa superá-los. Isso é uma coisa natural que Deus dá a cada um de nós. Não é? Todas as metas que nós devemos alcançar, é importante o ouvinte, não é? Aquele que está nos assistindo, entender que Deus, muitas vezes, pastor, permite determinados obstáculos, determinadas circunstâncias na nossa vida, para que a gente possa lutar por aquilo, para que a gente possa vencer esses obstáculos, não é? Então, cada desafio que vem na nossa vida, nós precisamos usufruir deste bem, a perseverança, para que a gente possa chegar a alcançar o alvo, não é? O senhor me fez lembrar que a perseverança ela começa logo na vida da infância, né? Por exemplo, a criança quando começa a andar, ela cai. Aí ela tenta de novo. Ela começa depois, como é que chama? Engateando? Engatear. É um negócio assim, né? Ela começa devagarinho e tal, depois fica assim, vai ficando em pé, aí dá 2 passos, cai, aí de novo vai, cai de novo e vai, cai. Quer dizer, se ela desiste, ela nunca ia andar. Então, a gente vê que desde a infância, a perseverança em alcançar um determinado objetivo é necessário. Nós fomos criados para perseverar, né? Isso. Porque desde a infância a gente já vem lutando. Hoje você já anda, quando você começa a andar, você ei, rapaz, tô andando. É como aprender a andar de bicicleta, né? Ou outras coisas, que a pessoa começa a pedalar, depois cai, e lá vai, cai. Muitas pessoas que não conseguem, desistem e deixam para lá. Mas aqueles que perseveram, daqui a pouco ele está pedalando e já nem diz assim, eita, a princípio ele diz, eita, estou conseguindo, mas daqui a pouco ele já vai, já inconsciente, e porque perseverou. Seja também como dirigir um carro, né? Seja o que for, a perseverança, nós fomos criados para perseverar, né? Eu já vai uma palavra aí para você que está em casa, você foi criado por Deus para alcançar os objetivos, não é assim, presbítero Gilmar? Exatamente, pastor. É uma meta, né? É uma meta a alcançar. Já pensou se tivesse desistido de tentar correr de bicicleta, como o senhor falou agora, de aprender? Se ele tivesse desistido, não aprendia. A mesma coisa somos nós. Nós não devemos desistir diante da dificuldade. Devemos confiar em Deus e perseverar na oração. E nós vemos que a perseverança, como uma orientação do Mestre, o Senhor Jesus, né, para as nossas vidas, percebemos isso na parábola da viúva importuna, no texto que nós lemos como base para a abertura do nosso programa Disco. E essa parábola a gente se encontra ela no livro de Lucas, capítulo 18, versículo do 1 a 8. Eu pergunto aos companheiros, qual seria a importância de perseverança na oração? Nós já vimos que a perseverança ela é necessária para alcançarmos os nossos objetivos.
para atingirmos as nossas metas, propósitos. E qual é a importância da perseverança na oração, presbítero Gilmar? A importância, pastor, importância significa tudo aquilo que tem grande valor ou relevância. Eu costumo dizer que perseverar na oração provoca um milagre da parte de Deus. Se a gente perceber o que está escrito no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, versículo 41 ao 45, a gente logo observa que o profeta Elias, ele perseverou na oração. Já imaginou, pastor? Às vezes eu fico me perguntando como foi para ele naquele período, naquela época de desafio, faltando água. Quando se falta água, se falta alimento. Quando se falta alimento, falta a fome bate. Mas a Bíblia diz que ele sobe ao cume do monte e lá ele vai perseverar na oração. Eu acho muito interessante isso, evangelista ministro, que quando a gente começa a pensar e a conjecturar nessa respeito da perseverança, ele realmente nos deixa um legado tremendo, um grande legado. Por quê? Porque ele sobe e diz a Acabe: eu já vejo aí um ruído de uma grande e abundante chuva e o céu todo azul, sem nada em vista. E ele vai orar. Vai orar. E manda o moço olhar para a banda para ver se viu alguma coisa. O moço vinha a primeira vez. Acredito que ele perguntou, disse: e aí? Ele disse: nada. A segunda vez, e aí? Nada. E ele lá, orando, buscando, perseverando, insistindo, provocando o milagre da parte de Deus. E ele provocou esse milagre. Terceira vez, nada. Quarta vez, nada. Quinta vez, nada. Sexta, nada. Mas na sétima, o rapaz trouxe uma notícia. Eu vejo uma nuvem pequena, tamanho da palma da mão de um homem. Ele disse: diga a Acabe que a chuva vai apanhar ele pelo caminho. Provocou um milagre da parte de Deus. E eu não tenho dúvida, pastor. Quem persevera na oração provoca um milagre da parte. E essa palavra arde muito forte no meu coração. Perseveramos na oração. Insistimos. Vamos provocar o Senhor na oração. E creio que Deus há de fazer coisas grandes em nosso meio. Amém. É interessante, pastor, quando se fala sobre isso, o motivo, né? O porquê interceder, o porquê perseverar. E o senhor citou um exemplo muito interessante que a gente pode aplicar isso a Deus. Quando a gente começa a perseverar de infância, quando começa a engatear, que quer dar os primeiros passos, né? Nunca são perfeitos, sempre a gente cai. E às vezes eu já vi situações de crianças que levaram grandes tombos e algumas delas, a princípio, deixaram de querer andar, porque ficou como que tivesse traumatizado. Mas os pais, orientados, né, começaram a colocar ele de pé de novo e ele começou a voltar a ter o ânimo de perseverar e de aprumar os passos para andar. E assim é Deus. Deus, ele faz com que a gente aprenda a lição da perseverança para alcançar os objetivos. Talvez você que esteja nos ouvindo aqui, né, pastor? Entenda que eu perseverei tanto em certo ponto, em certo motivo, mas até agora não alcancei, já desfaleci, já esfriei na fé, mas Deus está lhe dizendo neste lugar que se você continuar perseverando, o objetivo vai ser alcançado. Em nome de Ele Jesus. é o Deus que lhe guia, lhe orienta. Se der um passo em falso, não se preocupe, ele vai estar ali. Talvez não veja, né, pastor? A gente não vê Deus, mas a gente sente Deus cuidando da gente. A gente sente Deus motivando a gente. A gente sente que pode vencer porque temos um que é maior do que nós e nos ajuda e nos auxilia. É como um pai de grandes filhos que vai deixando o filho andar, não é? E quando tomba de um lado ele segura, tomba do outro ele segura e a gente alcança. Então a perseverança, a importância da perseverança é justamente isto, porque nós perseveramos confiando em Deus e alcançamos através dessa perseverança os nossos objetivos. Não é? O senhor me fez lembrar, fez agora voltar ao passado. O senhor falou como o pai que auxilia o filho a andar.
Sim. Eu me lembro que meu menino, eu mais velho, né, quando eu estava com 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, 5 anos de idade, aí a gente tem aquela brincadeirinha, hoje não sei se ainda tem, a gente pegava a quenga, né, do coco e colocava um cordão barbante. Isso. E ficava andando Como um casco de cavalo. como um casco de cavalo, andando assim, né? E eu fiz para brincar com ele, aí ele foi tentar andar. Aí ele tentou andar e caiu. Aí ele tentou de novo, caiu. Aí ele tentou de novo, caiu. Aí ele pegou assim e se abusou e jogou para lá. Aí eu cheguei para ele e disse, não, não é isso não, pai. A gente vai fazer o seguinte, vamos tentar de novo, porque se você desistir agora disso aqui, cada obstáculo que se levantar na sua vida daqui para frente e você não conseguir, você vai querer desistir. E se você vencer agora isso aqui, então você nunca vai desistir diante dos obstáculos que virão. Vamos tentar de novo. Aí o senhor me lembrou, né? Bora. Aí fui com ele foi devagarinho e caía, vamos de novo, a gente vai conseguir. Ó, eu não ando, se eu ando, você consegue. Eu não consegui, você vai conseguir também. Bora, bora. Aí daqui a pouco ele pegou. Quando ele engrenou, aí agora deu trabalho, porque agora era aquela zoada dentro de casa, correndo. Ele já corria para lá e para cá com aquele... Alcançou o objetivo. Alcançou, né? Quer dizer, se ele desiste ali, aí ia ser um problema futuro, né? Muitas pessoas, por não perseverar em alcançar os seus objetivos, porque tem as dificuldades, né? E se você começa uma batalha com Deus em oração e você desiste, o que é que vai acontecer? Toda vez que se levantar um novo desafio, você vai desistir, você não vai ter fé suficiente para vencer. Você vai estar sempre esmorecendo, sempre jogando para lá, isso não funciona comigo, pode funcionar com qualquer um, mas não funciona comigo, e abre mão e desiste. Mas aí o programa Intercessão hoje veio com um tema desafiador, né? Desafiador. A perseverança na oração. Porque todo intercessor, ele precisa realmente perseverar. E eu estou falando sobre o Pai, eu pensei aqui que como é importante um intercessor na vida de alguém que muitas vezes ora e não vê saída, de repente o intercessor chega e diz, não, vamos ajudá-lo. Estamos juntos. Glória a Deus. A gente vai lhe ajudar, a gente vai lhe ajudar a vencer essa batalha. E hoje quem era que tem que falar é o senhor, né? Mas agora e veio outro assunto na cabeça que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu me lembrei agora que eu estou falando de Moisés. Sim. E lá no livro de Êxodo, me parece que é 16 ou 17, diz que quando Josué ele foi atacado entrou na batalha contra os amalequitas, Moisés foi lá para o cume do monte e orar. E as mãos de Moisés estavam levantadas. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia na batalha. Mas teve um momento que as mãos de Moisés cansaram. Aí Arão e Ur sentaram Moisés numa pedra, um segurou a mão de um lado, o outro da outra. E as mãos de Moisés ficaram levantadas até que Israel venceu a batalha. Quer dizer, muitas vezes a gente precisa de ajuda, de companheiros, de intercessores que nos estimulem. Justamente, pastor, o senhor falou sobre essa passagem de Moisés e foi justamente o que veio no meu coração. Essa intercessão com auxílio, com ajuda. E eu me lembrei que Deus é tão perfeito, irmão Gilmar, tão perfeito, pastor, que Deus ele nos auxilia em tudo para que nós alcancemos os objetivos dados por Ele. E eu me lembro num momento da minha vida que eu comecei a orar, intercedendo, perseverando e buscando a Deus sobre um propósito que fazem muitos anos que eu espero, pastor. Muitos anos mesmo, mais de 25 anos. E em um certo momento eu quis desfalecer. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu não vou orar mais porque Deus não tem me dado nenhum sinal. Eu acho que o que Deus já me deu tá bom. Eu não vou orar mais. Eu, no meu pensamento, na minha memória, né, falando isso com Deus. E quando eu vim trabalhar, vim para o departamento, eu não sei qual foi o momento, mas eu me lembro que Kátia foi ao aeroporto levar uma pessoa para viajar, não lembro bem quem foi. E quando ela chegou lá, ela recebeu uma mensagem de Deus, de uma pessoa totalmente diferente, desconhecida, e chegou junto dela e disse a ela assim, diga ao seu que o que ele disse que ia parar de fazer, não faça, porque eu, o Senhor, tenho um propósito sobre esta situação. Glória a Deus.
Aleluia. E quando eu cheguei em casa, minha esposa disse: filho, você estava pensando em parar de orar por algum propósito, alguma coisa? E eu sem entender, eu digo: por quê? Ela disse: não, porque Deus usou uma pessoa lá no aeroporto, que eu nunca vi, um irmão, e ele mandou dizer que você não parasse de orar pelo propósito. E foi quando eu me derramei, né? Pedi perdão a Deus e disse: Senhor, eu vou permanecer. Por quê, pastor Jefferson? Nós, muitas vezes, que somos crentes, que perseveramos, que esperamos, nós queremos contar o tempo de Deus com o nosso tempo. Imaginamos o propósito das coisas para que aconteça no nosso tempo, no nosso cronos. Mas o tempo de Deus é kairos, é diferente do nosso. O nosso tempo tem que ser buscar como a viúva, persistentemente. Nós não podemos parar de persistir. Ah, mas eu não estou vendo nuvem nenhuma nos céus. Mas Deus disse que vai fazer, tem que esperar, pastor. E isso me motivou a orar mais. Agora eu oro mais intensamente, com mais perseverança, crendo que verdadeiramente Deus vai responder esta oração. Quando o Senhor falou disso, como é importante a gente ter a percepção, pastor, o discernimento de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ouvir os elementos que Deus utiliza, às vezes, para fazer com que a gente persista, com que a gente continue insistindo. Sabe-se lá o tempo que essa viúva passou, não é? O texto diz que ela era uma mulher que perseverava e não esmorecia. Você não vê vacilo nenhum dessa viúva parando de orar. Não, ela era insistente. Então, eu acho que isso é um elemento que Deus nos dá para que a gente possa continuar perseverando até alcançar, não é? Insistir naquilo que a gente está pedindo. E às vezes, né, Deus ele nos motiva a orar, até assim, induzindo, não vou dizer assim induzindo, mas levando-nos a nos comprometermos com certas palavras de fé. Porque às vezes a fé entra no coração, aí Deus vai fazer. Aí depois você diz: ih, rapaz, eu disse que Deus vai fazer, e agora? Aí agora você fica comprometido com a palavra que você falou. Aí essa palavra leva você agora a orar. Agora eu vou ter que buscar, porque eu falei que Deus ia agir, né? Aí você vai agora buscar a direção de Deus. Foi o senhor falando de Elias, eu me lembrei do texto, porque no texto que o senhor citou, está lá em 1 Reis, capítulo 18, o versículo 41, né, quando aí ele diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Aí diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mais Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o rosto entre os seus joelhos. E disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: torna lá 7 vezes. Então veja que coisa interessante, né? Elias falou e se comprometeu agora. Agora eu disse que vai vir chuva e agora Preciso orar. eu preciso orar. Vamos orar. Preciso buscar o Senhor. Eu preciso Perseverar perseverar. na oração. Que coisa, né? Em Tiago, capítulo 5, o versículo 17, diz o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu acho interessante que quando Tiago ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, quer dizer, se Elias ele perseverou em seu propósito de Deus mandar chuva, então, se nós também perseverarmos, nós vamos também obter a mesma resposta. Tiago diz uma expressão aqui na contemporânea, Bíblia contemporânea, ele diz assim, no versículo 17: e orou com fervor. Com fervor. Com perseverança. Com confiança que Deus ia mandar a chuva. Que bom, né? Pensa. O senhor falando aí da perseverança, pastor, eu lembrei-me de uma época que eu passei um tempo muito difícil mesmo, ministro. E nessa época, o meu pastor na época era o pastor Mário Tavares de Araújo, saudoso.
E foi uma época que ele muito me escalava na lista de culto. E eu estava passando por um problema muito sério, espiritual, psicológico, uma depressão terrível. E eu ficava dizendo, meu Deus, tenha de misericórdia de mim. Mas continuei perseverando na oração, orando. Eu ia para a minha escala de culto com a minha mesma alegria, pregava com aquela alegria, mas quando voltava, pastor, era aquela agonia, dentro de casa, no caminho. E eu teve uma época que foi tão difícil, pastor, que eu cheguei até a escutar a voz do inimigo. Mas me levantei de estar repreendido e continuei a orar, perseverar na oração. Coisa boa é perseverar na oração, você que está me ouvindo nesse exato momento. Deus é tremendo, Deus é fiel. Quem persevera na oração provoca um milagre da parte de Deus. E eu me lembro como hoje, aleluia, eu me lembro como hoje, pastor. Estava no culto, o irmão animado, pregando a palavra, e eu lá de joelho, dizendo, Senhor, até quando isso? Eu com quase 3 anos, perseverando, pedindo a Deus que Ele me livrasse dessa agonia na minha alma e no meu espírito. E eu orando, buscando a Deus, o irmão pregando, dando uma palavra, de uma hora para outra ele parou de pregar, saiu de lá, colocou a mão na minha cabeça e disse, o diabo lançou uma seta de depressão para lhe matar, mas eu sou o Senhor que controla a sua mente. Até hoje, eu provo do milagre de Deus, porque eu perseverei na oração e Deus me libertou, pastor. E hoje eu estou aqui agradecendo e de posse de vitória e ciente que Ele tem controlado a minha mente. Glória a Deus. Presbítero Gilmar, essa palavra que o senhor falou agora, essa experiência que o senhor vivenciou, certamente tem alguém em casa que está precisando de ouvir essa mesma palavra. Quando o senhor estava falando aí, eu senti que existem pessoas que neste momento estão passando por esse mesmo problema que o senhor passou. O senhor pode repetir, olhando para a câmera, as palavras que o Senhor lhe disse. E essas mesmas palavras agora o senhor vai dirigir a essa pessoa que está em casa precisando de ouvir esta palavra. Sim, senhor, pastor. Eu quero lhe dizer, nesse exato momento, quem persevera na oração provoca um milagre da parte de Deus. Eu estou aqui porque também sou um milagre, porque perseverei na oração. Momento difícil, de depressão, pensando que ia perder, mas continuei orando, perseverando. Deus se levantou do trono e disse a mim, sou eu que controlo a sua mente e até hoje eu estou liberto. Receba essa palavra, creia, persevere, persista, insista, não desista. Deus é fiel, está pronto para lhe dar vitória também. Glória a Deus. Sou eu que controlo a sua mente. Mas o senhor falou uma palavra aí, o diabo está tentando o quê? Lhe matar. Lhe matar. Mas eu sou o Senhor que controla a sua mente. Deus me disse isso a mim. 3 anos passando com depressão. Ninguém, só quem sabia era minha esposa, pastor. Minha família em casa. Mas ninguém sabia na igreja. E eu passando por isso. Olha, escuta essa palavra aqui. Ela é profética, né? O diabo está tentando lhe matar, levando você a esta depressão profunda. Mas Deus está falando agora. Glória a Deus. E é Ele quem controla a tua mente. É Ele quem tem o controle da situação. Parece que nos bastidores não está acontecendo nada. Mas eu li essa semana um pensamento que dizia assim, mesmo que não parece que não está acontecendo nada e que Deus não está agindo, mas mesmo no oculto, Deus não perdeu a sua autoridade. Deus está no trono. Ele está no controle da situação. E nós vamos a um breve intervalo. Eu acho que não vamos a intervalo agora não. A produção, segura um pouquinho aí. Meu Deus. A gente vai fazer uma oração específica agora por todo aquele que está sofrendo uma ação maligna, uma perturbação na sua mente, perturbação, querendo levar você a perder o controle, você perder o juízo, você entrar num pânico. Mas nós vamos fazer uma oração. Evangelista Paulo, eu gostaria que o senhor fizesse esta oração agora. Bora. Por estas pessoas que estão precisando de uma libertação na sua mente, uma libertação porque o adversário está perturbando vidas e vidas que precisam de uma libertação. E nós vamos orar agora
para que Deus ele traga libertação e traga quietude para esta mente. Depois da oração a gente vai aos nossos intervalos, mas agora é a hora do milagre. Vamos perseverar na oração porque nós vamos provocar um milagre em Deus. Em nome de Jesus. Da parte de Deus para nós. Em nome de Jesus. Vamos orar então, Glória a pastor, Deus. orientado pelo Senhor. Você que está participando dessa oração, Glória a Deus. feche seus olhos. Se ligue nos céus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos adentrando agora, Senhor, ao trono da Tua graça, Senhor. Sobre essas vidas que estão opressas, Senhor, estão pressionadas pelo inimigo, estão sendo atacadas com fúria, Senhor, com setas nas suas mentes, em seus corações, estão se sentindo sufocados pelo diabo, Senhor, que está tentando tomar, Senhor, a sua mente. Mas nós queremos agora, no nome de Jesus Cristo, repreender a Satanás. Aleluia! Porque o sangue de Jesus tem poder sobre a vida destes que estão agora recebendo esta oração. Liberta agora, Senhor, as mentes. Quebre as correntes, as cadeias, as setas malignas das suas mentes, Senhor. Dê a paz do Teu Espírito. Que haja abundância do Teu Espírito na mente desses que se sentiam oprimidos, depressivos, mas que agora sintam o gozo do Teu Espírito. Sinta o gozo da Tua paz. Sinta o gozo da liberdade de Te adorar. Renove a mente, renove agora os corações. Cure a alma, Senhor. Daramanda Gasher, Diamantria. Faça este milagre acontecer para a glória do Teu nome, Senhor, e traga o fluir da Tua alegria, do Teu Espírito sobre as mentes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta em instante. Não sai daí, porque Deus tem muito mais ainda para nós. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Hoje estamos falando sobre a perseverança na intercessão, na oração, digo, né? Perseverança na oração. E por que não dizer na intercessão também? Porque o programa hoje é o programa Intercessão, né? A gente vê que irmão Gilmar Luiz, evangelista Paulo, a gente vê que nessa parábola do capítulo 18 de São Lucas, versículo 1 a 8, a gente observa um detalhe, né? O Senhor Jesus, ele diz assim, ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre. Aí ele diz assim, e nunca desfalecer, nunca desfalecer. Esta é a orientação, não é apenas orar, mas nunca parar de fazê-lo, né? Então a gente percebe que o Senhor, quando Ele fala sobre essa questão, Ele nunca desfalecer, Ele está dizendo que é nunca deixar de orar, né? Nunca deixar de orar. Qual a importância, eu digo, qual a melhor maneira de manter uma vida constante e perseverante na oração? Pastor Jefferson, a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de perseverar, interceder, persistir, ela tem que ser tomada como base pela palavra. Porque a palavra produz fé. E se a palavra produz fé, quando nós lemos, ouvimos, ou até citamos em oração. Eu tenho muito hábito de estar orando e quando estou apresentando algum fato, alguma coisa, pastor, Deus, tu me diz na tua palavra que tu és o Senhor. Quando peço uma proteção sobre a vida de alguém, tu és o nosso pastor, lá no Salmo 23, porque a palavra ela vai produzindo em nosso coração, não é? A nossa alma, ela tem sede de Deus. Então, quando lemos a palavra, quando ouvimos a palavra, quando
pregamos a palavra, ao mesmo tempo que estamos sendo beneficiados, estamos beneficiando outros. Perseverar em oração, perseverar nas causas que nós desejamos alcançar, é ter fé que aquilo que nós estamos fazendo não é em vão. Como eu disse antes, tem que ter propósito. Se não temos propósito, nós não alcançamos os alvos. Mas o meio em que nós perseveramos e alcançamos é justamente isso. É a palavra de Deus contínua em nosso coração. Se observar a leitura que foi feita, né, que está exposta à intercessão, eu acho interessante que essa mulher do capítulo 18, versículo 3, essa viúva, a expressão diz assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu inimigo, ou o meu adversário. Mas essa palavra no original aqui é ia ter com ele sempre, com o mesmo propósito, com o mesmo foco, pastor. Sempre aquela viúva se apresentava, aquele juiz, mesmo sabendo que o interessante, pastor, da palavra de Deus é que ela sabia que ele era um juiz iníquo, um juiz que não se preocupava com ninguém, que não dava atenção a pessoa nenhuma. Para ele, tanto faz a pessoa pedir ou não pedir, ele não dava atenção. Ele era autoridade. Era autoridade, ele se achava acima de todas as coisas, não é? Quantas vezes, pastor, a gente está dentro de propósitos que aos olhos humanos, não é? Aos olhos das pessoas, não tem jeito. Esse homem aí, eu já ouvi muito isso, pastor. Esse homem aí, não adianta pedir para ele, entende? Eu lembro agora que eu estava numa causa e a pessoa que pegou a causa, quando o advogado veio falar comigo, ele disse: olha, esse aí já é causa perdida. O senhor vai continuar insistindo? Eu digo: vou. Mas esse homem, ele não gosta nem de causa, quanto mais de crente. Eu disse: mas eu vou estar pedindo, porque quem me colocou nesse propósito foi Deus. Aí o advogado, que não era crente, disse: tudo bem, se é Deus, então o senhor segue em frente. E a gente deu continuidade, eu entrei na intercessão, entrei na perseverança, e eu disse: Senhor, foi tu que começastes, então é tu que vai determinar. E recebi a vitória. O juiz iníquo, não é? Não me pergunte por que, eu não sei, mas ele revogou a causa e eu tive a vitória. Então, isso são coisas que acontecem na nossa vida para a gente entender, você que está nos ouvindo aqui, que você não deve estar olhando para as coisas naturais ou para o homem. Se nós estamos, pastor, perseverando sobre um propósito que Deus nos deu, a gente tem que olhar para cima, não olhar para os lados, não olhar para as aparências, não é? Eu costumo dizer que Deus, ele trabalha no desproporcional. Deus, ele permite que as coisas se compliquem para glorificar o nome dele. Então, quando eu vejo as coisas mais difíceis acontecendo, eu já sei que Deus está no negócio. Eu já sei que Deus está querendo glorificar o nome dele. E aí, persevero, leio a Bíblia, oro, intercedo, busco a Deus. Porque se nós nos desligarmos desse foco, é muito fácil o inimigo vir investir na nossa mente. E até um hino que nós cantamos na harpa diz assim: quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. A oração, não é? O uso, me permita, pastor, da palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Há muito crente desfalecendo porque está se esquecendo, pastor, me permita, de citar a palavra para si mesmo. E eu me lembro, pastor, nos momentos de angústia, de agrura que eu estava passando, Deus me botava, me colocava em mente os salmos. Quantas vezes eu citei o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu começava a orar e vinha aquilo na minha mente e aquilo me dava força. Porque a palavra é viva, não é? Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 fios. Então, vai até a divisão das juntas da medula. Isso é real. É real porque a palavra penetra em nossos corações e faz-nos fluir a fé. E aí faz com que a gente continue perseverando, com que a gente persista, com que a gente cada vez mais interceda. Era o que essa mulher fazia.
A Bíblia diz que ela não dava, nas entrelinhas, ela não dava muita credibilidade ao pouco caso do juiz. Ela queria que se resolvesse a situação dela. E todos os dias ela ia. É como se alguém dissesse, de novo esse juiz, ela, de novo. Ele não teme a Deus, mas eu temo. Então, nós que estamos muitas vezes, pastor, dentro de uma sociedade que não credibiliza tanto a Deus, não podemos desistir por causa dos fachos que o inimigo, dos feixes, né, que o inimigo lança no rosto da gente, ou às vezes quer mostrar a dificuldade da gente. Mas é aquilo que eu disse no início. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Veja que Deus usou, não é, a mente do próprio iníquo, do próprio juiz. Nem ele sabe por que ele tomou essa atitude naquele dia, né, pastor? Porque o texto diz isso aí. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois ele disse consigo, ainda que não temo a Deus, veja, ainda que eu não credibilize o Deus dessa viúva, ainda que eu não creia nesse Deus dessa viúva, mas vou fazer o seguinte, vou fazer justiça para que ela não volte mais a me importunar. Que coisa. O valor da perseverança, né? E é interessante o senhor falando aí sobre a palavra, só corroborando com o seu pensamento, né? Que a palavra de Deus, ela é responsável, né? Para que a gente mantenha a perseverança, né? Isso. E eu me lembrei também de Elias, no capítulo 18, o capítulo 18, o versículo 36, quando Elias ele desafia os profetas de Baal, né, a clamarem, aquele Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro e tal. E quando chega a vez de Elias, aí ele manda dificultar, né? Ele manda dificultar o processo. Jogar água no sacrifício e tal. Aí de repente a oração dele é exatamente isso aí. Ele diz assim, no capítulo 18, versículo 36 do primeiro livro de Reis, ele diz assim: sucedeu, pois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz estas coisas. Aleluia. E responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quer dizer, conforme a tua palavra. Isso é importante, não é? Perseverança, a palavra, não é, presbítero? Sim, pastor. É muito importante perseverar na palavra. Então a melhor maneira, eu também concordo com o ministro, é observar a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim, ó: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai. Detalhe na questão da parábola do juiz iníquo, que o termo iníquo significa cruel, perverso, mal. Mas a mulher continuou. E o ministro leu aqui no capítulo 18, verso de número 4, que por algum tempo, né, ele não quis responder, atentar para o pedido daquela mulher. Mas a perseverança mudou o coração dele, mudou a mente dele. E eu não tenho dúvida que o crente que persevera, Deus muda o coração, Deus muda a mente, o pensamento e dá vitória ao seu povo. Que lição podemos extrair desta parábola acerca de um juiz iníquo, como diz o Senhor Jesus, né, que atendeu o pedido de uma viúva importuna, evangelista Paulo? Pastor, a perseverança que está sendo feita aí em relação a essa viúva, porque se a gente olhar para a parábola, a gente vai ver que essa viúva está buscando uma causa sobre alguém que estava contra ela, uma pessoa que era um inimigo, na verdade, dela, contra o seu inimigo. E o juiz, ele deveria dar uma sentença, só que nessa parábola esse juiz é iníquo, é injusto, na verdade. É um juiz que não se preocupava com as causas
que estavam acontecendo, que no caso seria da viúva contra alguém que era contra ela. Então, esta lição aqui, pastor, traz um respaldo muito grande para nós que confiamos, que cremos, que perseveramos, que acreditamos no Deus que é amoroso, bondoso, justo juiz. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz, não é? Inclusive o apóstolo Paulo fez isso, né? Diz isso, não é? Então, se um juiz iníquo, injusto, não é? Por causa, repito, da pressão da resposta que a viúva precisava e pressionou ele a ponto de ele, turbado com a palavra, porque o texto bíblico diz assim que, ora, ainda que eu não me preocupe com ela, ainda que eu não me preocupe com o Deus dela, mas para que ela deixe de me importunar, veja o que o juiz diz, não é? Para que ela deixe de me pedir isso, eu vou considerar o pedido dela e vou dar a vitória a essa juíza, a essa viúva, não é? Então, eu entendo que quando nós perseveramos, quando nós intercedemos, quando nós perseveramos naquela ação, a perseverança que nós temos pode fazer com que o coração do homem mais iníquo do mundo seja mudado. E quando a gente lê a Bíblia, a gente diz que Deus, ele é totalmente diferente desse juiz. Deus é justo, bondoso, amoroso. O que ele quer de nós para responder às nossas petições, pastor, é a perseverança, a confiança. Porque se a gente for comparar, não é? Se pudéssemos comparar, são totalmente opostos. O juiz iníquo e o nosso Deus. Mas quando Deus leva a gente à compreensão disto aqui, ele está dizendo, se um homem que não é crente, um homem que não teme a Deus, um homem que não conhece os caminhos de Deus, através da perseverança dessa viúva, ele mudou a intenção do coração, imagine nós, que somos crentes, que confiamos em Deus, que já temos experiências com Deus. Então, é uma experiência, pastor, que traz para a gente, não é, a vontade maior de perseverar mais e confiar mais em Deus. Porque se a gente observar, pastor, Jesus disse assim, olha, observe, deixa eu ler aqui. Então o Senhor Jesus disse no versículo 6, aprendam uma lição com um juiz iníquo. É interessante, ele não diz assim, aprendam uma lição com a viúva, porque nós estamos falando de perseverança e a viúva perseverou. Mas aqui a gente está falando do resultado da perseverança. O que foi? Qual é a lição que eu aprendo com esse juiz? Esse juiz mudou o coração, glória a Deus, por causa da perseverança de uma viúva, de uma mulher que precisava de uma resposta, de uma causa popular, de uma causa fora do âmbito cristão, vamos colocar assim. Mas ela confiava no Deus que ela servia. E por isso ela persistia no juiz, pastor. E o juiz foi e mudou o coração. Eu entendo que se nós perseverarmos em qualquer esfera da nossa vida, como no início do programa o senhor falou, a perseverança não é só para quem ora, é para quem está lutando, para quem está com um propósito, quem quer alcançar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Vocês cristãos que são atormentados dia e noite aí nas faculdades por esses ensinamentos, mas se você perseverar, como essa viúva perseverou, mesmo aqueles que não professam a sua fé, eles vão se dobrar diante da perseverança a Deus, porque Deus é aquele que conhece o coração do homem e pode mudar a intenção do coração do homem, pastor. Deus pode ir lá no coração do homem mais iníquo e mesmo se ele entender, dizer a ele, mude. Você não entende não, mas eu quero que você mude e dê vitória a meu servo, e dê vitória a minha serva, porque eu domino todas as coisas. E ele tem que dar, pastor, e ele conceder isso. É interessante, né? Verdade, pastor. Então a gente entende a respeito da bondade de Deus aí. E em Mateus capítulo 7, na continuação do sermão, no versículo de número 7, de capítulo 7, versículo 7, diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe,
E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então, a bondade de Deus é tremenda. Quando a gente persiste, bate, insiste, Deus muda mesmo. É interessante, né? E o evangelista Paulo, junto somando com o que o senhor acabou de dizer, ele diz aqui na parábola, aí diz assim: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Na sua diz assim, aprendeu uma lição, né? Aprendeu a lição. Aí o que é que ele diz? Ele disse no versículo 6, no versículo 5, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte a me importunar muito. Aí o Senhor Jesus diz assim, e Deus? Aí vem para a bondade, né? A bondade de Deus, né? E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Aí diz o versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Oh, glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? Então a gente vê aí o valor, a lição que aprendemos aí, é que também nós podemos perseverar, porque nós não estamos diante de um juiz iníquo, mas estamos diante de um Deus que é um Pai amoroso e está atento para socorrer os seus filhos, os seus escolhidos. Que maravilha, não é? Glória a Deus. Mas eu sei que essa parábola ela tem muitas lições para ser aplicada e o programa já está chegando ao final. Temos aí menos de 5 minutos para concluir. Mas ainda tem uma perguntinha aqui que eu creio que em 2, 3 palavras a gente resolve tudo, né? Eu digo em 2, 3 palavras porque, de repente, os irmãos podem dar uma palavra só e resolver o problema. A gente vê que a parábola ela se encerra com uma exortação para o aumento de nossa fé. Qual é a importância da fé em nossa perseverança na oração? Bem, pastor. Fé é confiança absoluta. A fé é um sentimento de total confiança em algo ou em alguém. A Bíblia diz em Hebreu capítulo 11, já não quero tomar muito tempo mais, e o verso 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, pastor, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que o busca. Então, quem persevera na oração alcança a vitória. Só alcança a bênção da parte de Deus. E a vitória chega. A Bíblia nos garante isso. Eu quero corroborar com a mesma expressão que o presbítero falou. 11:6, na versão transformadora, eu gosto muito dessa versão, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele, primeiro, existe e que, segundo, diferente do juiz iníquo, recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, a resposta é certa diante de Deus, não é, pastor? Não tem dúvida e não tem contratempo como o juiz iníquo. A resposta de Deus chega. Perseverou, creu, buscando a Ele, a resposta chega. Maravilha, né? Que bênção, né? Chegamos ao final do programa e o versículo 8 encerra dizendo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, né? Fé suficiente para buscar a Deus, na certeza de que Ele recompensa aqueles que o buscam. Né? Que bênção, né? Que Deus abençoe. Queremos agradecer ao evangelista Paulo Fernando, né? Que deu a honra de estar conosco. Eu também me esqueci de informar que o evangelista Paulo Fernando, ele coordena a área 21, ali, a região de Água Fria, e também auxilia o pastor no departamento da família. É um prazer tê-lo conosco no programa de intercessão. É uma alegria, eu agradeço a confiança do nosso pastor, agradeço o convite, não é? E poder estar compartilhando das bênçãos de Deus aqui. Deus abençoe. Quero agradecer a toda a área que ora por nós, a área 21, e glorificar a Deus pela vida de cada um servo do Senhor. Bênção, né? E também agradecemos aí a presença aí do presbítero Gilmar Luiz, né? Que também coopera com o pastor ali no setor 10, Setor 10 Jaboatão. Setor 10 Jaboatão. Qual é a congregação?
lote 19, 23, lote 31, está na área lá cooperando com o pastor. Que benção, Pastor né? Presidente e o pastor Paulo no setor da Enjabora. Nós agradecemos, então, a sua presença aqui conosco, viu? Desde já, pastor, também quero agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, ao senhor pelo convite, ao pastor Paulo, e que Deus continue ajudando a abençoar. Que bom, né? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos concluindo mais um programa Intercessão e não esqueça de que a perseverança na oração, ela é indispensável para a nossa vitória. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, rogando as bênçãos de Deus, e eu creio que muitas vidas foram edificadas. Vamos pedir ao presbítero Gilmar para estar agradecendo ao Senhor Jesus. E nesta oração, presbítero, o senhor inclua as pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração neste momento. Eu achei interessante na oração, eu gostaria de reforçar que no início do programa, o evangelista Paulo, ele orou por pessoas que estavam entrando na sala de cirurgia e outros que foram cirurgiados também. Eu achei muito interessante quando ele elevou esta oração. Eu gostaria que o senhor reforçasse esta oração por aqueles que estão na mesa de cirurgia, por aqueles que foram cirurgiados, para que Deus ele conceda vitória àqueles que estão passando por um momento difícil. E nós temos muitas notícias de que existem áreas que estão orando para Deus restaurar saúde, para Deus dar vitória. Os irmãos se reúnem e clamam ao Deus dos céus para que Deus restaure as famílias, para que Deus opere milagre de libertação, cura divina. E neste momento o Senhor interceda por esses pedidos e tantos outros que Deus colocar no seu coração. Sim, Senhor, pastor. Oramos. Bendito Deus e Pai. Obrigado, Estamos Deus. aqui na Tua presença, meu Deus, desta feita para Te agradecer já por tudo que ocorreu aqui nesse dia. Continua ajudando, Senhor, os Teus filhos que faz essa obra aqui. Deus, eu rogo, Senhor, que o Senhor conceda um milagre. É a hora que a gente vê, Senhor, que necessitamos de um milagre. Deus, esses pedidos de oração que o pastor Jefferson acabou de mencionar, Tu és o Senhor, Tu és poderoso, Tu és fiel. Nós estamos aqui perseverando na oração. Tem tantos nesses momentos orando, Deus, pedindo, te suplicando, crendo que Tu és Deus no céu, na terra, em todos os lugares. E rogamos, Deus, mais uma vez nesse momento, faça um milagre para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, é o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Até o próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o nosso programa, o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.